Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ler um trecho aqui, um texto de São Lucas, capítulo 4, verso do 31 até o 36, até o 37, né? E eu acredito que é baseado em textos assim, que o livre exame, né, feito por esses pastores e por essa multidão de pessoas que os acompanham, acaba terminando nisto que eu vou mostrar depois no vídeo. Veja, o texto diz assim: Desceu então a Cafarnaum, falando de Jesus, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seus ensinamentos, porque falava com autoridade. Então Jesus falava com autoridade e ensinava, e as pessoas ficavam pasmados, né? Assim, com o seu ensinamento. Versículo 33. Encontrava-se na sinagoga, ou seja, numa, entre aspas, como que uma igreja, um local de encontro para o culto dos judeus. Uma sinagoga era como se fosse uma igreja nos dias de hoje para os cristãos. Uma sinagoga para o judeu é como que uma igreja para os cristãos. Então, encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito demoníaco, impuro, que se pôs a gritar fortemente. Então, na sinagoga, equivalente hoje a uma igreja, por exemplo, né, para os cristãos, existia um homem possuído por um espírito que começou a gritar fortemente. Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então veja, o demônio grita, perguntando o que Jesus quer deles, perguntando se Jesus veio arruiná-los, e eles também proclamavam dizendo que sabiam quem era Jesus, que Jesus era o Santo de Deus. Mas qual foi a reação de Jesus para com aquele homem possesso por um demônio? Mas Jesus o conjurou severamente, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: que significa isso? Ele dá autoridade, ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Então, Jesus diz ao demônio, né, conjura-o severamente, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio lançou aquele homem no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. Mas essas pessoas, né, entre aspas, na igreja, na religião protestante, no protestantismo, não estou generalizando, não são todos, mas aqui nós podemos ver algo diferente. A autoridade do nome de Jesus não é para expulsar o demônio, que com suas mentiras e enganos faz com que as pessoas sejam tiradas do senhorio de Jesus. Não, nas igrejas, algumas igrejas protestantes, essas igrejas neopentecostais, volto a dizer, não são todas, tem muitas igrejas protestantes que os pastores, alguns pastores, são pessoas até muito sérias, né, que querem de fato, segundo a mente deles, é o que eles pensam, né? Infelizmente estão com um pensamento errôneo, mas pensam na mente deles em ensinar as pessoas. Mas aqui, veja, aqui nesse vídeo que eu estou para mostrar a vocês agora, o demônio não foi expulso, não foi conjurado em nome de Jesus com autoridade e foi expulso. Não, o demônio, ele anuncia o evangelho. O demônio diz que se tivesse uma chance, ele se converteria a Jesus. Veja que coisa linda. Vamos lá. Veja aí, um demônio que prega o evangelho e um grupo, até uma certa quantidade, uma grande, né, até podemos assim dizer, uma grande quantidade de pessoas fica aí abobada, ouvindo o demônio pregar para elas. Veja. Onde? O sepultamento vai ser aonde? Todo mundo está atrás do corpo. Vocês não? Não. Isso é pó dessa terra. Vocês estão o quê? Queremos almas. Aumentar um pouco.
Mas e aí, como é que é essa divisão? Como é que você sabe qual é a sua? Se a pessoa caiu morta, caiu dura ali na rua, atropelada agora e morreu. Como é que vai saber que é sua? É aquele não lá, se alguém morrer nele, nesse terá vida eterna, seu homem. O joelho do demônio se dobrou perante o nome de Jesus. Nós sabemos que Paulo diz que todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e nos infernos. Por quê? Não é porque a pessoa tem essa vontade. Vai chegar um tempo, né, por ocasião da vinda de Jesus, que todo joelho se dobrará. Será obrigado a se dobrar. Ok, beleza. Mas ele está dizendo que as pessoas que morrerem em Jesus realmente não são deles. É uma verdade. E aí a gente vê o demônio pregando, falando a verdade, pregando. Veja, dentro de uma igreja. Se morrer naquele nome ali, é isso? Terá vida eterna. Por isso você se dobrou para ele? É o que esse povo aí não sabe. Eles não têm noção o quanto aquele homem lá em cima é precioso. Você gostaria de ter uma chance com aquele homem ali? Eu daria a minha vida para poder estar aqui. Levanta a cabeça dele. Você se arrepende? Eu já estou condenado, seu homem. Não tem jeito. Não, então eu luto para levar aquelas almas. Mas se tivesse jeito? Eu daria a minha vida. Para ele? Para ele. Tem gente, eles aqui têm oportunidade de ser, a gente não quer dar, não. Mas eu trabalho na cabeça deles. Você não quer que eles deem a vida para ele, não? Não. Eu quero que eles chamem comigo lá embaixo. É aquele eu vou, mas não vou sozinho. Você era um anjo? Você já morou lá? É tão lindo. Esses não sabem o que estão perdendo. Olha, o demônio dizendo para uma igreja que o céu é lindo e que os crentes ali, né, não sabem o que estão perdendo. Se ele pudesse, ele daria a vida dele para aceitar Jesus. É assim, é isso que dá, né, ler a Bíblia e fazer as suas interpretações pessoais. Mas eu não posso fazer. Você morou lá? Sim, seu homem. Foi expulso? Sim, foi. Eu não quero saber da religião, se ele gosta ou não gosta dos meus chifres. Eu vim buscar. E se eles não fizerem um pacto com o homem grande, eu vou levar. Que eles não... E o demônio, ele está ensinando as pessoas a como se libertar do inferno e como não ser levado para o inferno pelo próprio diabo. O diabo está ensinando como fazer isso. Isso é um demônio crente, viu? sabe o quando descolar a alma dessa carne podre que eles carregam sobre os esqueletos deles. O que vai vir buscar eles? Tem gente que quando te vê na hora da morte, quando enxerga você, e antes não acreditava, dizia que isso é coisa de crente, de Bíblia, de fanatismo. Quando elas veem você, qual é a reação delas? Na hora da morte, quando vê o diabo, grita: socorro, meu Deus. Mas aí não tem jeito. Aí ele está dizendo que já é dele, não tem mais jeito, né? Só que esses pastores, eles têm a solução, né? Eles têm a solução. E a solução, meu amigo, por incrível que pareça, não é o nome de Jesus, não. Por incrível que pareça, a solução não é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo que liberta uma pessoa do demônio. Veja o que esse outro pastor vai dizer aí. Veja lá, vamos lá. Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Veja, só com o nome de Jesus não solucionou. Mas o pastor, super pastor, né, o pastor que tem superpoderes maior do que os de Jesus, se revoltou e mandou aquele demônio ir embora, e aquele demônio foi embora.
Mas ele mandou o demônio ir embora. O demônio estava pregando o evangelho. O demônio estava anunciando o evangelho. Claro que esse vídeo aqui tem uma dose de sarcasmo, mas isso aqui não é por maldade, não é por ódio, isso aqui não é por querer debochar dos protestantes, da religião chamada protestantismo, não é para isso. Aqui é para mostrar a verdade. Interpretações enviesadas das Escrituras que mostra numa igreja um demônio pregando o evangelho e a solução para que as pessoas não vá para o inferno. E mostra um pastor dizendo que o nome de Jesus não solucionou o problema de um endemoniado. Mas ele se revoltou e mandou o demônio embora. O nome dele, a autoridade dele, do pastor, foi maior do que a autoridade do próprio Jesus Cristo. Isso é algo que é inadmissível, minha gente. E o pior, você pode ver que existe multidões, pequenas multidões, dentro dessas seitas, assistindo isso, dando glória a Deus por causa disso e acreditando nessas coisas, nessas mentiras. Por isso, um irmão protestante dizia que com a internet as mentiras da Igreja Católica estão caindo por terra. É exatamente ao contrário. É o contrário. Da década de 60, 70, 80 até 90, o protestantismo estava arrancando inúmeros adeptos da Igreja Católica, principalmente aqueles que eram mais de IBGE, que não procuravam viver a fé, não tinham a maturidade na fé, não tinham conhecimento da fé e eram arrancados por essas seitas. Mas hoje, agora nós é que dizemos, o efeito é totalmente ao contrário. Não é por causa da internet que as pessoas estão saindo da Igreja Católica, mas é exatamente por causa das redes sociais, das internets, que nós podemos contemplar, ver essas mentiras aqui. Esses embustes, esses enganos sendo realizados na cara de muitas pessoas que não têm conhecimento doutrinário, não têm conhecimento das Escrituras, que não têm conhecimento da doutrina da igreja de Cristo, a única igreja de Cristo, e por isso as pessoas saem da igreja. Mas agora está sendo descoberto a farsa desses pseudo-pastores, desses pseudos-profetas, desses falsos mestres, está sendo descoberta. E as pessoas estão caindo em si e voltando para a igreja. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal, curte e vamos evangelizar para que as pessoas voltem para casa. Voltem para a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja una, santa, católica e apostólica. Amém.